Olá, esse é o Papo de Dentro com Cíntia Machado e Vera Domiciano. Eu sou a Vera e hoje nós vamos conversar da continuidade à discussão que nós iniciamos lá filosofando com o Nilson Souza sobre o papel social da escola, nessa parceria com a família, de formar jovens capazes de construir cenários e de tomadas de decisões. A gente sabe que a pandemia acelerou essa discussão sobre o uso da tecnologia nas escolas. O Plano Nacional da Educação já previa em 2001 a introdução da banda larga nas escolas. Nós estamos no plano novo e isso ainda não aconteceu, essa meta ainda não foi atingida. Então, o que nós estamos assistindo aí não é o ensino à distância. E o professor Luiz Miguel, que é o nosso convidado de hoje, ele vai estar abordando esse assunto, entre outros. E a minha provocação, professor, começa com uma pergunta antes da sua apresentação, hein? No contexto da tecnologia da informação e da comunicação, será que a educação não deve fazer mais do que formar usuários passivos ou desenvolvedores acríticos de tecnologias? Enquanto a Cíntia apresenta o Luiz Miguel para a gente, eu deixo ele pensar um pouquinho ali e começar essa discussão. Olá, eu sou Cíntia Machado e tenho a honra de apresentar o Luiz Miguel de Lima, que foi professor do meu filho, é professor aqui em Passos. Eu vou passar a palavra para você, que é o recheio aí do Papo de Dentro de hoje, Luiz Miguel. Muito obrigado, Vera, muito obrigado, Cíntia. É um prazer enorme conversar com vocês sobre essa temática tão rica, né? Essa temática que, principalmente no momento em que estamos, ela fica permeando aí, né, diversos setores. E, Vera, esse é um ponto importante que você citou, né? A diferenciação, a diferença entre a educação à distância e o que está ocorrendo, né? Porque é necessário fazer essa diferença. O que ocorre neste momento é um atendimento remoto, né? E não a educação à distância, o EAD. O EAD, ele vem com suporte, né, de plataforma, de gravações, de estúdio e outros pontos, né, que a escola, num termo geral, não tem como oferecer, né? E não teve tempo hábil para oferecer. E é importante esse destaque. Quem aqui não ficou surpreso, falou, oi, vai fechar? Como assim? E tudo mais, né? E imaginávamos uma questão de 30 dias, 60, né? Aquele mais pessimista, né? E já estamos caminhando aí para 120 dias. Então, tudo isso foi novidade e aí foi ajustado, tá? Foi um ajuste o atendimento remoto, né? Em alguns setores, ele acontece de uma forma mais eficaz, tá? Em outros setores, bem como você colocou, né, na introdução da nossa conversa, Vera, uma meta de 19 anos atrás ainda não foi concretizado. Isso que é um ponto base para esse atendimento remoto, que é uma internet, banda larga, não tem. Então, isso vai dificultar todo esse ponto. Bom, e agora falando sobre o desafio da educação na atualidade, considerando aí a tecnologia. Primeiramente, a educação a gente pode trazer no seu significado, né, oferecer a alguém o necessário para que ela desenvolva, para que ela consiga desenvolver plenamente a sua personalidade. Olha que coisa magnífica, né, que é a educação. E aí nós temos a tecnologia, né, que é um produto da ciência, que é da engenharia, que desenvolve um conjunto de habilidades, né,
para atingir algo. Então, a gente tem a união dessas coisas, né? Dar a alguém o necessário, e nós temos a tecnologia como ferramenta auxiliadora para esse desenvolvimento. Muita coisa boa, porém, vem o desafio que ela também oferece alguns obstáculos, digamos assim, ou pontos a serem observados. A Cíntia, como psicóloga, pode colocar um pouco mais do efeito negativo dessa tecnologia, tá? Vamos partir do problema, e desse problema a gente vai trazer para a solução, tá? Cíntia, eu tenho uma visão da tecnologia, né, dentro da educação, mas eu gostaria de escutar quais são os relatos e os pontos que você tem observado no efeito ruim da tecnologia, do efeito negativo, para partirmos para o efeito positivo e o desafio. Pois é, Luiz Miguel, eu enquanto escutadora, né? Escutadora no meu consultório, o que eu percebo são adolescentes cada vez mais envolvidos com a tecnologia, cada vez mais viciados. Eu pude, inclusive, gravar um vídeo falando um pouco isso, da dependência tecnológica, e a gente, quando vai estudar ali na neurociência, a gente vai perceber que o adolescente, ele não consegue, ele não tem condição, ele não tem maturidade neurológica para não estar se viciando, que os pais precisam, né, estar ali monitorando e ajudando nesse, intermediando essa relação com a tecnologia, porque é quase que inerente à adolescência o estar viciado, estar cada vez mais envolvido. O que a gente percebe são pais cada vez mais ansiosos, pedindo, né, para que a gente dê uma resposta, o que fazer, principalmente nesses tempos, nesse tempo que a gente está vivendo agora, que é a pandemia, que os meninos precisam estar diante das telas 4, 5 horas, e aí depois, quando eles saem das telas, porque eles estão em aula, né, nesse período, eles ainda querem estar mais nas telas, cada vez mais nas telas, cada vez mais nos jogos, e os pais ficam, mas aí como fazer isso? Como monitorar? Como intermediar? Como fazer com que meu filho consiga criticar? O que eu faço? Ele não pode sair para fora de casa, embora há controvérsias, né, nesse sentido. A criança precisa, o adolescente está em atividade, então, assim, já escutei alguns relatos de médicos, a criança pode, sim, andar de bicicleta, mas ela não pode ter o contato social, né? Ela não tem que ficar presa dentro do quarto, dentro da casa o tempo inteiro. Ela precisa tomar sol, ela precisa fazer atividade física, mas enfim, isso é uma outra discussão. E eu estou sentindo, né, nós psicólogos, cada vez pais mais e mais ansiosos. O que a gente faz, já que agora a escola, o ensino é remoto, eles precisam estar diante das telas, é necessário que eles estejam, e assim que acaba esse período de aula, eles ainda querem continuar. O que a gente faz? Bacana. Então, olha só. Desafio. Isso mais um desafio, né? Porque essa conversa nossa sobre a educação e a tecnologia, ela é ampla. Ela vem antes da pandemia, ela está acontecendo durante a pandemia e nós vamos pós-pandemia. Isso é um período. Mas essa questão, essa temática da educação e da tecnologia, ela é muito maior do que esse momento. Né? Eu acho que, Miguel, só interrompendo um pouquinho, eu acho que quando fala dessa presença, dessa discussão, né, independente do contexto,
é a gente saber que não adianta introduzir tecnologia só para dar ar de modernidade na educação. Né? A gente precisa cada vez mais discutir isso como um recurso para auxiliar no processo de aprendizado. Justamente. Né? Porque senão fica assim, a questão perde um pouco o sentido e a lógica, né, dessa discussão. E o que acontece? Esse é um ponto-chave, Vera. A tecnologia, ela é uma ferramenta para a educação. Não podemos confundi-la como a educação. A educação não se dá na tecnologia. Esse é um ponto-chave e que vem ocorrendo, né, um entendimento equivocado. A tecnologia é apenas uma ferramenta. Por que ela é apenas uma ferramenta? Porque nós temos outros pontos que nós não podemos esquecer, que é dentro desse desafio da educação, como a conexão afetiva. Exatamente, ótimo. Esse é um ponto primordial na educação, ter essa conexão afetiva, senão é apenas um vídeo. É apenas um vídeo. Isso não é educação. Educação, ela tem que fazer sentido, ela tem que ser tocante para aquele indivíduo que está fazendo parte dessa educação, né? E educação, ela acontece de dentro para fora. Nós não abrimos a cabeça do estudante e colocamos a educação lá dentro e fechamos. A informação, como em outras conversas nós falamos, ela tem que ser o quê? Pegar a informação, que hoje é até um exagero de informação, né? E saber transformá-la em conhecimento. O que fazer com essa informação? Né? E isso é um grande desafio na nossa educação. Não é verdade? Esse é um grande desafio. Então, vamos partir desse ponto. A tecnologia é apenas uma ferramenta para a educação. E partindo dessa questão da conexão afetiva, a gente tem que trabalhar com o quê? Com a educação humanizadora. Né? Uma educação que vai desenvolver o indivíduo como crítico. Um indivíduo que saberá se portar em diversos cenários. Né? Nós tivemos essa mudança radical de ficar dentro de casa. Mas e aí? Aí ele tem que buscar essa educação, né, de saber aproveitar o que esse momento traz para ele e usar isso como potencialidade. Posso fazer um parênteses? Lógico. Eu e Vera estamos falando ao longo desses vídeos, né, quando a gente está falando de intoxicação digital, intoxicação tecnológica, e acho que a gente pode explorar muito isso. Quando os pais ansiosos nos pedem, né, nós psicólogos lá nos nossos consultórios, que a gente faz? Eu deixo meu filho mais 2 horas então jogando, né, já que a escola obriga a ficar 4, 5 horas diante das telas. O tempo inteiro o que a gente coloca é exatamente que a gente precisa colocar esse adolescente, essa criança, né, dependendo da idade, obviamente, né, falando aí de uma criança, não vou colocar uma criança de 2 anos crítica, né, seria impossível, mas vamos pensar aí nas crianças maiores, adolescentes, sujeitos críticos do uso dessa tecnologia também, né? Se questionar como que é a bola para ficar o tempo inteiro jogando. É legal jogar? É legal jogar. Mas é legal também jogar bola, ler um livro, olhar para o meu pai, para minha mãe no olho, poder conversar com eles na hora das refeições. Eu não posso ter um contato social agora com meus amigos. A queixa muito grande que a gente tem escutado também é essa: eu estou com muita saudade dos meus amigos,
eu tô com muita saudade da escola, eu tô com muita saudade de ver meus professores, né? De estar ali junto deles. Nós estamos vivendo um momento que isso agora não é possível, mas ainda será. Mas como você falou bem, né? A tecnologia, ela tá mais, nós estamos mais, vamos dizer assim, mais inseridos agora com a pandemia, mas vai ter um pós-pandemia, claro. E a tecnologia está aí presente. Nessa discussão, Cíntia e Luiz Miguel, a gente até conversou um pouquinho antes aqui sobre isso, né? É importante a família monitorar, é importante a escola trabalhar, mas assim, eu acho que o resultado que a gente quer, né, chegar é que o próprio adolescente perceba esses riscos, esse lado negativo, que ele possa poder fazer a diferenciação de quanto que ele pode dar, aprofundar ou não. Né? Eu acho que quando a gente fala da educação, eu gosto muito de falar da educação assim, porque eu até comentei no outro vídeo, ela é muito maior do que a tecnologia, né? A educação é muito grande, claro, né? É amplo, né? Mas se a gente conseguir nessa parceria da escola com a família, fazer o uso dessa tecnologia como um meio mesmo, como a gente está falando, nem a família nem a escola, dá a ela um lugar de fim, porque ela é meio, a gente vai conseguir isso que a gente está falando aqui os três, que é desenvolver esse cidadão capaz de tomada de decisões. Justamente. Sujeito mais crítico. Sujeito mais crítico. E aí é importante agora voltarmos um pouquinho para a educação e pensarmos que nós, quanto na função de educador, e isso é muito abrangente, tá? Na função de educador, não, porque o educador, ele é o professor, ele é o pai, é a mãe, né? São os familiares, amigos, enfim, todo aquele que entra na função de educador, né? Então, isso é importante ser observado e ter consciência disso. O ter consciência, ele faz com que o pai e a mãe possa refletir quando ele vai cobrar, não no sentido de exigir, mas ele espera algo do filho, né? Só que ele tem que entender que a função dele, também de educador, é mostrar uma outra alternativa. Porque se eu virar para o meu filho e falar assim, Arthur, não jogue. Aí eu volto para a minha tela e estou ali na reunião. Não é coerente, é incoerente. Então, na função de educador, eu tenho que possibilitar outras alternativas. Tem que fazer um esforço para participar dessa outra alternativa. Isso. Então, se eu pegar a bola e falar assim, vai jogar bola, e o menino está ali sozinho, isso não vai acontecer. Ele não vai parar. Né? Então, se eu falar para o meu filho, leia um livro, mas eu estou o tempo todo no meu computador, não acontece. Porque a educação, por exemplificação, ela é muito mais forte. Ela é muito mais eficaz, né, Luiz Miguel? Muito mais eficaz. A gente sabe então, disso. Aí o desafio é fazer parte dessa educação. O professor, o pai e a mãe, porque a educação é o todo. Não é só dentro da escola que ela ocorre. Isso. Né? A gente está formando um ser humano, né? Capaz de lidar em todos os cenários. E longe da vigilância. E longe da vigilância. Isso é o principal. Esse tem que ser um ponto que nós temos que... Quando ninguém está olhando para mim. O que eu estou fazendo? Né? Exatamente. Então, isso é ser crítico. Muito sobre mim. Quando ele consegue, e eu acho assim, eu me coloco enquanto mãe de um pré-adolescente também. Porque eu tenho escutado algumas coisas e eu fico refletindo, né? Às vezes a mãe me olha de longe, quer dizer, eu tô ali no meu consultório enquanto profissional falando, parece que eu tô dando uma dica, várias dicas de como fazer
E é muito fácil. Não, mas eu estou me colocando, inclusive, enquanto mãe de um pré-adolescente. A tarefa é muito árdua. Você é pai, a Vera, né, já tem filhas mais adultas, mas já viveu isso. Participar, jogar a bola, tem hora que não é fácil. Tem hora que não é fácil. Sair da sua zona de conforto e falar assim, vamos jogar uma bola? É diferente assim, vá jogar a bola, né? A tarefa do educar, ela é árdua. Porque outro ponto, né, Mas é muito legal também. Que acontece é quando a gente fala em educação, muitas pessoas pensam educação em termos intelectual. Não. Essa é uma. Vamos olhar para o todo. A educação do indivíduo. Sim. E nisso, realmente, Cíntia, tem que acontecer essa educação quando eu saio desse ponto de fala, da teoria para a prática, né, está acontecendo a conexão afetiva. Eu estou sendo afetivo, eu estou sendo empático, né, com o outro e com o próprio educando. Né? Então, Miguel, a gente, na conversa do vídeo passado com o Nilson, eu fiz uma pergunta, uma provocação, ele está me devendo essa resposta, né? Que quando seria o momento que a escola e a família ia sentar para esse diálogo? E hoje eu adiantei para você aqui, eu e Cíntia, um convite, porque nós vamos provocar esse momento, tá? Verdade. Eu acho assim, que você hoje aqui com a gente deu mais subsídio para a gente entender que é necessário aprofundar mais nesse assunto, né, Cíntia? A gente quer muito agradecer a sua presença, sabe? Você contribuiu bastante. Eu sei que existem outros desafios aí, que é capacitação de professores para o uso da tecnologia, né? A questão de discutir as condições sociais da escola pública, né? Com a falta de acesso. Então, assim, a gente vai estar encerrando aqui esse nosso vídeo de hoje, mas você é o nosso inscrito nesse próximo assunto. Né? Eu só queria, antes de desligar e passar para você falar, a gente tem feito algumas referências teóricas aqui no nosso vídeo. Hoje, além da participação efetiva da Fifi, que é a cachorrinha da Cíntia aí no nosso bate-papo, pois é, gente. A gente trouxe também a Vani Moreira, com o livro Educação e Tecnologia, o Novo Ritmo da Informação, que foi o nosso suporte teórico aqui para estar conversando e explorando o Luiz Miguel. Luiz Miguel, muito obrigada. Um prazer conhecer você. Cíntia, você quer falar alguma coisa com o Miguel? E ele fecha para a gente essa conversa. Eu queria dizer que realmente esse papo de dentro é de dentro de nós, mas é de dentro de casa, né? Tem filho que aparece aqui com pijama, tem cachorro que aparece. Tem a tela do Luiz Miguel que aparece uma figurinha. Luiz Miguel, você tá aí, Luiz Miguel? Tô aqui, o gatinho apareceu aqui. A tecnologia, ela deixa a gente na mão, né? É desse jeito. Isso mesmo. Luiz Miguel, para a gente encerrar. Mas vamos deixar você finalizar, Luiz Miguel. E te agradecer demais, viu? Foi muito rico, muito bacana a sua fala. O prazer foi todo meu, né? Eu fico muito contente em participar desse projeto de vocês, de participar dessa educação, né? Porque, além de tudo, esse projeto é um princípio educativo. E isso é muito enriquecedor. Que legal! E o dizer final, porque nós trabalhamos muito essa questão da educação e da tecnologia, né? E de como fazer o equilíbrio. Tá? Então, a palavra que eu encerro aqui é equilíbrio. Nós temos que buscar esse equilíbrio e participar desta jornada, porque o legal é a jornada, não é o ponto final. É vivenciar essa jornada. Parabéns. Não muito precisamos falar mais nada. Não, finalizou. Muito obrigada para você que está nos assistindo, que teve o prazer também de conhecer o Luiz Miguel, assim como eu. Participa com a gente, vai lá no canal, se inscreve, faz seu comentário. E até o próximo. Tchau, Cíntia. Tchau, Luiz Miguel. Tchau, tchau.
Beijos, abraços, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.